tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre algo que eu acho super bacana, mas vou me apresentar primeiro que eu esqueci. Meu nome é Thalita Rodrigues, eu tenho 27 anos, tudo bem que eu tenho cara de 15, mas eu tenho 27. Sou supervisora de célula, né? E hoje faço parte do Ministério do Rafad. E hoje eu quero falar com vocês sobre obediência. Às vezes a gente fala assim, poxa, tá, meu, que saco, né? Que negócio, do assunto mais zoado esse negócio de obediência. Eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho aprendido que a obediência, ela gera bênçãos na nossa vida. E a Bíblia, ela nos ensina isso, né? Que se nós formos obedientes, nós vamos receber as bênçãos do Senhor. E hoje eu tô aqui para falar que isso é um fato, porque eu sou prova disso, né? Um dia eu vivia fazendo um monte de coisa errada, só dava as mancadas com as coisas, e um dia eu resolvi obedecer ao Senhor, obedecer às autoridades que tinham na minha vida, e entendi que isso realmente gerava bênção na minha vida. Então, algumas coisas que a gente precisa entender aqui, precisamos obedecer a Deus, né? O obedecer a Deus é quando nós entendemos o que Ele quer de nós, é quando nós entendemos aquilo que a palavra nos ensina e nós colocamos aquilo em prática na nossa vida. Isso é obediência. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais, aos nossos líderes, aquilo que vocês já sabem, que vocês ouvem sempre, né? Um exemplo que eu sempre uso é que, por exemplo, quando você é abordado por um policial na rua e ele te enquadra, ele fala assim, você para. Ele fala, me dá seu documento, você dá. Ele fala pra você, fica quieto, você fica. Por que nós obedecemos? Porque nós temos medo, porque nós temos um certo respeito por ele, porque sabemos que ele é uma autoridade. E isso também é na nossa vida, com Deus, porque a maior autoridade que nós temos na nossa vida é Deus. Depois são os nossos pais. Às vezes a gente obedece mais as pessoas de fora do que os nossos pais, né? Então, que a gente entenda que a obediência, ela gera bênção na sua vida. Se você obedecer hoje, você vai colher bênçãos, né? Se você não obedecer, você não vai colher bênçãos, entendeu? Então, assim, é uma questão de escolha. Ser obediente é bom, ser obediente é bacana. Então, assim, obedeçam aos seus pais, obedeçam aos seus líderes, obedeçam a Deus, façam essa escolha. Vocês não vão se arrepender, beleza? Uma coisa que eu acho bacana é que nós temos algumas lideranças na nossa vida, né? Hoje, não sei se você faz parte de uma célula, mas, por exemplo, na célula você tem o seu líder de célula. Você tem que ser obediente ao seu líder de célula, o seu líder de célula é obediente ao supervisor dele, e o supervisor dele sai debaixo, né, da submissão dos pastores, e os pastores abaixo da submissão do nosso pastor presidente, e assim vai. Então existe uma hierarquia, existe pessoas abençoando as nossas vidas, por isso que nós temos que ser obedientes, né? Não adianta às vezes você querer, eu vou falar com o meu supervisor e não vou falar com o meu líder. Não, você precisa ir lá procurar ele e conversar com ele, porque ele é a autoridade na sua vida, né? Então, assim, nós precisamos entender isso, né? Que existe pessoas que são bênção, pessoas que foram levantadas por Deus, e quando nós obedecemos a nossa liderança, quando nós obedecemos às autoridades que tem na nossa vida, os nossos professores de escola são autoridades, os nossos chefes são autoridades. Então, quando você é obediente a eles, automaticamente você obedece ao Senhor. É automático, porque você vive aquilo que a palavra ensina. E a palavra nos ensina que nós devemos obedecer, que nós devemos ser submissos às autoridades, nós devemos ser submissos às pessoas que estão acima de nós, né? Então, assim, o seu professor, ele está acima de você e você precisa ser submisso a ele, precisa obedecer. O seu chefe, ele está acima de você, você precisa ser submisso a ele. O seu não é só uma questão de liderança dentro da igreja, é uma questão de liderança fora, né? Seja no seu trabalho, na escola, dentro da sua casa. Então, nem se fala. Os nossos pais, eles têm que ser os primeiros, né? A Bíblia fala que não adianta a gente querer cuidar lá fora se a gente não cuida da nossa casa, né? A gente fala, vou obedecer, mas dentro da sua casa você não obedece. Você obedece seu líder de célula, obedece seu chefe, mas os seus pais você não obedece. Não adianta. Nós temos que ser obedientes a todas as autoridades. É difícil? É chato? Porque às vezes fala assim, faz isso, faz aquilo, né? São coisas que às vezes nós não queremos, mas nós temos que entender que às vezes é melhor obedecer do que sacrificar, né? E eu sempre aprendi uma coisa,
que as pessoas mais velhas, elas sempre têm experiências e as experiências delas sempre servem de ensino pra gente. Então às vezes quando alguém chega em você e te dá um conselho, fala assim, ó, não faz isso. Antes de você falar assim, ah, nada a ver, ah, você não sabe de nada, pensa um pouquinho e fala, poxa, talvez se eu fizer isso pode dar certo. E vamos obedecer, vamos ser diferentes, vamos ser a geração de jovens e adolescentes que sabe o que é obedecer, que sabe o que é submissão. E assim nós vamos ganhar o reino, assim nós vamos alcançar o nosso alvo, que é o céu, né? Jesus, ele espera isso da gente, a Bíblia nos ensina isso. Então, seja obediente e faça a diferença, beleza? E não esqueça, galerinha, curta o nosso canal Rafaz em Ação no YouTube, compartilhe com seus amigos. Talvez você queira evangelizar o seu amigo e você não sabe como. Compartilhe um vídeo desses com ele no YouTube, no WhatsApp. Curte a nossa página, curte os nossos vídeos, assistam porque é bênção. Eu tenho sido edificada com os vídeos postados nesse canal e eu creio que você também vai ser. Então não fique de fora. Deus abençoe. Beleza? Tá bom, Sérgio? Fala só mais um pouco pra gente pegar algumas coisas. Quer que fale mais? Já falei tudo, né? Fala da bênção. Seja obediente e faça a diferença. Beleza? Que isso? Pra curtir. Ah, curta os... Volta. Volta. Ainda bem que dá pra editar, viu?